A palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, no verso 11, nós encontramos: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Estas palavras fazem parte da oração de Neemias, quando ele toma conhecimento da situação difícil que o povo de Deus estava passando em Jerusalém. Ele, junto com aqueles que temiam ao Senhor, clamaram ao Senhor. No texto, no verso 11, é bem claro: atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, servos e servas. Estavam pedindo por eles mesmos, estavam pedindo por Jerusalém, mas estavam pedindo também pela ação de Deus através das suas vidas, notadamente através da vida de Neemias, no contato com o seu senhor, o rei, mas não somente senhor, amigo. Havia um clima de amizade, e fica isto subentendido no livro de Neemias, que havia um respeito, mas que havia uma amizade sincera, uma amizade crescente entre Neemias e o rei da Pérsia. Isto durante todo o período que Neemias foi copeiro do rei, e mesmo viajando, mesmo distante, mas aquela amizade permaneceu, porque 12 anos depois do rei haver atendido ao pedido de Neemias, ele torna a suplicar ao soberano, e o soberano mais uma vez é condescendente, mais uma vez atende à petição do seu amigo. Portanto, havia uma amizade sincera. Há uma história que fala sobre a origem do termo sincero ou sincera, isto é, sincera. A história conta que, na antiguidade, os vasos, eles eram confeccionados com muito zelo, com muito cuidado, mas alguns vasos saíam com falhas, e aqueles vasos que saíam com falhas, eles não tinham valor. Os mercadores que queriam enganar os compradores, eles procuravam colocar cera nas falhas. Colocavam cera e depois maquiavam o jarro, e o jarro ficava como se fosse perfeito. E aquele jarro era vendido como perfeito. Só que os compradores, com o tempo, eles percebiam que os vasos, eles estavam com falhas, porque a cera derretia. Então, ficou notório. Quando alguém ia comprar um vaso, perguntava: este vaso é sem cera? Este vaso
não contém cera, é sem cera, e o vendedor, ele conversava com o comprador e esposava e dizia a sua versão. Portanto, diz a história que daí surgiu, sem cera, um vaso perfeito, um vaso puro, um vaso de valor, um vaso verdadeiro. Era um vaso sem cera. Daí a origem da palavra sincera, ou sincero. Uma pessoa sincera é uma pessoa sem cera, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que merece crédito. E um amigo, ele precisa ser sincero. Um amigo, ele precisa ser verdadeiro. Um amigo, ele precisa ser a toda prova. E o que nós observamos é que havia uma amizade sincera entre Neemias e o rei da Pérsia. Mas, mesmo havendo uma amizade sincera, mesmo havendo uma amizade sincera, Neemias, ele busca a Deus, ele ora ao Senhor, e no final do verso 11, ele expressa: e fazes, Senhor, prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, isto é, perante o rei da Pérsia. Olha, Senhor, a amizade minha com o rei da Pérsia é sincera, é uma amizade verdadeira, mas o que eu irei pedir a ele é de grande preço, é de grande envergadura. Ele ficará sem a minha presença, ele ficará sem o meu serviço, ele ficará sem os meus conselhos, ele ficará sem a minha orientação, ele ficará sem a minha segurança pessoal, ele irá abrir mão de mim. O que eu vou pedir a ele é de grande importância. Portanto, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor perante o rei da Pérsia. Neemias estava consciente de que, mesmo tendo uma amizade sincera com o rei da Pérsia, mas ele precisava da graça de Deus na vida dele, para um perfeito relacionamento, para que aquela amizade pudesse não somente perdurar, mas que fosse fortificada cada vez mais, mas que crescesse em respeito, em atenção, em cuidado cada vez mais. Era uma amizade que precisava ser preservada a todo custo, porque Neemias estava consciente de que o que Deus queria realizar através dele dependia daquele contato que ele estaria tendo com o rei da Pérsia. Por isso que ele diz: olha, dá-me graça, dá-me força, dá-me capacidade, dá-me sabedoria, dá-me entendimento para o meu encontro com o rei da Pérsia, para aquilo que pretendo ministrar, realizar, servir ao rei da Pérsia. Portanto, dá-me graça. E aqui nós atentamos para a graça, mas a graça de Deus. Deus é um Deus gracioso, Ele é o Deus de toda graça. A graça de Deus está revestida de riquezas extraordinárias. A Bíblia chega a afirmar que nós devemos nos aproximar das riquezas da graça de Deus. Nós devemos adentrar nas riquezas da graça de Deus, e que a graça de Deus é sem limite. Havia razão de Neemias chegar e orar e dizer: dá-me graça, dá-me da tua graça,
perante o rei. Neste meu encontro com o rei, eu preciso estar revestido da tua graça. A graça de Deus tem sido revelada a nós, seres humanos, desde a criação. Ele nos criou a partir de Adão e Eva, e a graça de Deus estava ali presente. Prosseguindo Adão e Eva, a graça de Deus está presente na vida de todo ser humano. Foi pela graça de Deus que eu fui formado no ventre da minha mãe, mas foi pela graça de Deus que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, foi pela graça de Deus que você foi formado no ventre da sua mãe. Criança, foi pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo cuidado de Deus, pela ação de Deus na sua graça, que você, criança, foi formada, foi gerada no ventre da sua mãe. Foi Deus que estava presente ali, desde os seus primeiros momentos de vida, e a graça dele lhe envolvendo no ventre da sua mãe. Então, nós vemos a graça de Deus desde a criação, mas a criação não somente dos nossos primeiros pais, mas a criação de cada um de nós mesmos. Então, a graça de Deus tem estado presente nas nossas vidas, mas a graça de Deus tem estado presente também na preservação das nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Quantos livramentos? Quantas vezes nós fomos salvos? Quantas vezes nós fomos livres? Quantas vezes o perigo estava ali diante de nós ou a nos envolver? E a graça de Deus estava presente, estava ali conosco, estava nos livrando, estava nos defendendo, estava prodigalizando, realizando aquilo que era necessário para a preservação das nossas vidas. Queridos, queridas, nós só estamos aqui e agora, neste exato momento, pela graça de Deus, quando nos criou, mas pela graça de Deus na preservação das nossas vidas. Portanto, eu agora me coloco diante de Deus e agradeço. Ó Senhor, eu agradeço a Ti pelo dom da vida que me deste. Eu agradeço a Ti porque Tu me formaste de uma forma extraordinária no ventre da minha mãe. Eu agradeço a Ti porque nasci, vi a luz deste mundo. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela preservação. Quantos livramentos que Tu deste à minha vida. Livramentos que eu pude ver quando eu vinha de Santo Antônio de Jesus, trazendo o irmão Germano, trazendo a irmã Esté no carro deles, e o carro caiu naquela ribanceira, mais de 3 metros de altura. Senhor, o irmão Germano, ele orava, valha-me Senhor Jesus Cristo, valha-me Senhor Jesus Cristo, e eu ali no carro, esperando o carro capotar, mais de 3 metros de altura daquela ribanceira, e foi como se uma mão poderosa, divina, estivesse sustentando o carro, e o carro saiu daquela pista, e em câmara lenta, ele pousou na parte de baixo. E eu perguntei, irmão Germano, está ferido? Ele disse, não, pastor. Esté, você está ferida? Não, pastor. E olhamos, eu olhei para mim mesmo, nada. Saímos, abrimos a porta do carro, olhamos, as pessoas estavam parando os seus carros na pista, estavam vindo.
E o que aconteceu? Como é que vocês estão? Alguém está ferido? Alguém morreu? O que foi que aconteceu? E as pessoas interessadas. Nós não conseguimos subir por aquela parte da ribanceira, tão íngreme ela estava. Tivemos que caminhar vários metros para poder alcançar a pista. Sim, queridos. Preservação preservação da minha vida, da vida do irmão Germano ali do Capivari, da vida do irmão Esther, eu tenho conhecimento, está vivo na minha mente. A irmã Esther lembra até hoje o livramento que o Senhor nos deu, só o Senhor mesmo, porque o local é perigoso e muito perigoso. Sim, queridos. Mas conseguimos sair dali, e eu voltei dirigindo com o carro até Cruz das Almas. O irmão Renato foi acionado, esteve lá, mas quando ele chegou, um caminhão já tinha puxado o carro para a pista, e o carro estava em condições de ser conduzido até Cruz das Almas. Preservação é a graça de Deus. Muitos livramentos nós temos conhecimento, mas outros livramentos não. Eu agradeço a Ti, Senhor. Eu exalto, eu glorifico o Teu nome. Mas a graça de Deus, não somente na nossa criação, no nosso nascimento, mas na preservação das nossas vidas, mas a graça de Deus tem se revelado também, perdoando os nossos pecados, purificando as nossas mazelas, nos tornando santos diante do Senhor, através do poder e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sim, queridos, porque a graça de Deus na pessoa de Jesus é apresentada através de João o Batista, quando ele viu Jesus Cristo e apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer, dos seres humanos, de cada ser humano. O Cordeiro de Deus, porque Jesus, ele foi morto como um cordeiro, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele, santo, justo, perfeito, sem pecado, mas deu a vida dele. A Bíblia diz que como um cordeiro, ele foi conduzido para o matadouro, ele foi morto, o seu corpo foi cortado por chicotadas, pela lança, por bofetadas que cortaram o seu couro cabeludo e o seu rosto. O sangue jorrava, mas aquele sangue precioso de Jesus Cristo, ele foi derramado por mim e por você, em razão da graça de Deus. A graça de Deus nos criou. A graça de Deus tem preservado as nossas vidas, mas a graça de Deus tem nos alcançado com uma tão grande salvação. Era esta graça que Neemias estava pedindo a Deus, esta graça que ele precisava, porque se o rei não o liberasse, se o rei não lhe desse autoridade, ele não poderia realizar nada. E ele precisava da graça de Deus na vida dele. Ele precisava da graça de Deus em razão dos inimigos que se levantaram para que o trabalho do Senhor não fosse realizado. Inimigos que queriam tirar a vida de Neemias, inimigos que queriam matá-lo, inimigos que queriam fazer com que o reino de Deus não se desenvolvesse, porque Neemias estava sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas em tudo isto, nós vemos a graça de Deus. Ele disse: sim, sim, Senhor, dá-me graça, dá-me graça. Eu preciso da tua graça perante este homem, perante o rei da Pérsia. Amigo, sim, mas o que ele estava necessitando estava muito além de qualquer amizade.
porque era algo que o rei precisava abrir mão, inclusive da própria segurança, liberando Neemias para uma terra distante, para ficar muitos anos distante do rei. Era algo que dilacerava, cortava o coração do rei, de ver o seu amigo distante, o seu amigo de confiança. Vemos que a palavra de Deus, ela chega a afirmar que Neemias tomava a bebida e depois entregava ao rei, porque se a bebida, ela contivesse veneno, quem morria primeiro era Neemias, e ele estava disposto a morrer no lugar do rei da Pérsia. Queridos, hoje se comemora o dia do amigo, e é importante nós termos amigos, é necessário que nós tenhamos amigos, e é bom ter amigos. O melhor amigo de uma mulher casada deve ser o seu marido. A melhor amiga de um homem casado deve ser a sua esposa. O melhor amigo de um filho, de uma filha, deve ser os pais. O melhor amigo de um filho, de uma filha, deve ser também os seus pais. Vice-versa, de um e do outro. Amigo, precisamos de amigos. É uma necessidade que o ser humano tem. Nós somos seres interdependentes. As pessoas dependem de nós, mas nós dependemos também das pessoas. É uma necessidade que nós temos. Mas a Bíblia diz que acima de todos os amigos aqui na terra, o melhor e maior amigo que o ser humano pode e deve ter é o Deus eterno, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Josias, é possível? É possível. Quando nós lemos a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, verso 23, nós vemos que a Bíblia registra Abraão como amigo de Deus. Lendo a Bíblia, nós vemos Moisés sendo apresentado como amigo de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João, o Evangelho apresentado pelos evangelistas, quando nós vamos para o Evangelho, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, Ele falando para os seus discípulos, disse: a partir de hoje, eu não considero vocês mais servos, eu considero vocês como amigos. Que coisa extraordinária, fora do comum, mas real. O desejo de Deus é ser amigo de cada ser humano. Meu irmão, o desejo de Deus é ser seu amigo. Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Minha irmã, o desejo de Deus é ser seu amigo. Criança, o desejo de Deus em Cristo é ser seu amigo. Papai, mamãe, irmão, irmã, quaisquer outras pessoas, podem ser pessoas amigas, mas o maior e o melhor amigo é Deus, através de Jesus Cristo. Sim, queridos, Neemias, ele tinha intimidade com o rei da Pérsia, mas ele pediu graça a Deus, para que essa amizade, essa intimidade, ela pudesse ser perfeita. Esposa, você quer contar com a amizade sincera do seu marido?
ore a Deus, igual a Neemias orou, pedindo a graça de Deus para se relacionar com o rei da Pérsia. Dá-me graça, Senhor, perante o meu amigo o rei da Pérsia. Esposa, você quer um bom relacionamento, e eu creio que você quer um bom relacionamento com seu marido. Siga Neemias, peça a graça de Deus, porque a graça de Deus lhe revestindo, vai lhe dar condições para uma perfeita amizade com seu esposo. Marido, você quer uma excelente amizade com a sua esposa, você quer ser um com a sua esposa, siga Neemias 1:11. Dá-me graça, Senhor, dá-me graça perante a minha esposa. Pai, mãe, você quer uma perfeita amizade com seu filho, com a sua filha? Pastor, meu filho não me entende, a minha filha não me entende, um ou outro não me ouve, não dá atenção, são rebeldes, mas aqui está o caminho, aqui está a receita, aqui está o remédio, aqui está o meio pelo qual você pode ter uma boa, uma perfeita amizade com o seu filho, com a sua filha. Dá-me graça, Senhor, perante o meu filho. Dá-me graça, Senhor, perante a minha filha. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como me conduzir, mas dá-me graça. Dá-me graça para que eu possa me relacionar bem com os vizinhos. Dá-me graça para que eu possa me relacionar bem com o meu patrão, com o supervisor, com o gerente, com os colaboradores. Dá-me graça, Senhor. O meu pastor não está me entendendo. O que eu falo para ele parece que eu estou falando grego, hebraico, latim, qualquer língua estranha. Ele não está me entendendo. Senhor, dá-me graça para que eu possa desenvolver um bom relacionamento com o meu pastor. Pastores, que possamos contar com a graça de Deus. Leiam Neemias 1:11. Façam a oração de Neemias. Sim, Senhor, eu não estou me relacionando bem com a minha igreja, com a igreja que tu me deste. Eu não estou entendendo a igreja não está me entendendo, está dando tudo errado. Se isto é uma realidade na sua vida, meu pastor, minha pastora, meu líder, minha líder, se isto é uma realidade na sua vida, faça a oração de Neemias 1:11. Senhor, dá-me graça, preciso da tua graça para me relacionar bem comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor, porque através da tua graça, este relacionamento, ele já começará perfeito contigo mesmo e com a minha pessoa, alcançando aqueles que tu queres que sejam alcançados. Dá-me graça, Senhor, dá-me mais graça. Grande Deus, eterno Pai, me coloco diante de ti agora. Dá-me graça para que eu tenha um bom relacionamento com a minha esposa Ruth. Dá-me graça para que eu tenha um bom relacionamento com os meus filhos, com as noras, com os netos. Dá-me graça para que eu tenha um bom relacionamento com os vizinhos. Dá-me graça para que eu tenha um bom relacionamento com os membros e congregados da tua igreja. Dá-me graça, Senhor, eu preciso da tua graça para que eu possa me relacionar bem com as demais pessoas ao meu redor. Convicto, Senhor, da tua graça, como ministro de Deus, eu agora ministro graça na vida de
cada pessoa que está participando deste culto, porque eu faço isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.